Quero, antes de começar a reflexão, agradecer ao carinho da casa, ao convite a mim feito. Jesus simbolizou algo tão bonito para nós, quando Ele nos solicitou granjeais amigos. E olha que interessante, que Ele nos oportuniza essa condição. Não essa condição de granjear amigos, de abraçar, de falar todos os dias, mas amigos para se reunirem acerca de um grande ideal, pautado na doutrina espírita, que nos dirige nada mais, nada menos do que a nossa evolução. Eu sou muito grato porque hoje faço palestra em mais de 40 casas espíritas. Olha que oportunidade maravilhosa Deus me deu para granjear amigos. Muito feliz por isso. E é esse pensamento que nós temos que ter quando envolvidos nesse Consolador prometido por Jesus. O tema que eu trago hoje, vocês já passaram para eles? Está todo mundo alinhado com o tema? Está todo mundo alinhado? Quem não está no grupo não vai saber. São chegados os tempos, ou os tempos são chegados. Talvez nós não percebamos isso de uma maneira muito clara, mas só pelo fato de estar hoje adentrado nessa doutrina, fica muito claro isso para nós. Se eu perguntar aqui, quem nasceu em berço espírita aqui? Veio da barriguinha da mamãe, espírita já. Quem aqui? Ninguém? Só você? 2. Veja, ninguém mais veio de berço espírita? Nem que a família, o pai e a mãe já era espírita? Por que não levantou a mão? Será que eu perguntei assim de uma maneira incompreensível? Vocês me desculpam. 1, 2, 3, 4, 5. Pô, de qualquer forma, isso não é de se espantar, porque a maioria se tornou espírita. Por que será? Os tempos são chegados. E se eu fizer uma outra pergunta para vocês? Vocês acham que já estão um pouco mais amadurecidos, não só para adentrar nessa doutrina, mas para compreendê-la e, quiçá, vivenciá-la? Percebe como a amplitude, até mesmo acerca da figura de Jesus, já nos é diferente? Não é aquele mais que é Deus, Pai, Espírito Santo, a tríade, que nós fomos ensinados ao longo dos anos. Hoje reconhecemos que é um irmão muito evoluído, que já passou por essas fileiras que nós estamos hoje passando. Então os tempos são chegados e eles estão nos provocando cataclismos, crises, convulsões. Assim como a Terra está se formando geograficamente, geologicamente, essa mudança também está acontecendo dentro de nós. Muitas das vezes imperceptível. Mas Jesus sabe que esses espíritos, chamados para o Consolador prometido, para a doutrina espírita, já são espíritos mais amadurecidos para compreender a mensagem, instruí-la e vivenciá-la. Na questão 780 do Livro dos Espíritos, Kardec vai nos trazer: o progresso moral acompanha o progresso intelectual? É a sua consequência, mas não acompanha imediatamente. Veja que é necessário um tempo. O mesmo tempo que a Terra também precisou para progredir. E a Terra deve subir na hierarquia dos orbes. Por quê? Necessidade evolutiva. Quando? Quando da vontade de Deus. Por isso tem lei de destruição e lei de progresso. Por isso Jesus começa um sermão profético falando de destruição. Traz a mensagem das profecias do que aconteceria no final dos tempos. Isso é um assunto para uma outra ocasião, porque é muito extenso, devo trazer para vocês. Mas no final ele nos dá algumas observações.
E uma delas muito profunda é quanto à perseverança. Aquele que perseverar até o final, até a finalidade, será salvo. Salvo de quê? Salvo de não evoluir. Porque é da lei. Percebe? E é nesse entendimento que nós perdemos aquela visão de Deus que traz leis imutáveis, naturais, e que por fato dessas leis estarem estabelecidas na terra, Deus se isentou, tirou férias, foi passear. Isso não cabe mais, porque Deus acompanha a movimentação de todo o universo. E por mais que se tenha uma lei, Deus está presente na própria lei. Como entendemos? Onde estão grafadas as leis de Deus? Vocês sabem? No livro? Na Torá? Nos textos evangélicos? Vou falar, aonde? Na consciência. Na consciência. Por isso que quando a gente faz alguma coisa assim errada, gente, já apita. Porque é lei. O que eu fui fazer? Quem teve a oportunidade de ficar calado e falar alguma coisa que não devia falar? Todo mundo, né, gente? A gente cansa de fazer isso, né? Quantas vezes passamos uma mensagem no WhatsApp, que agora tem até um mecanismo de se apagar, graças a Deus, dá tempo, mas que acusa na hora, sinaliza na hora. Da onde está saindo isso? Senão de uma lei que está dentro da nossa consciência. Não é nem no cérebro, é na consciência do Espírito. Então são chegados os tempos. E a gente acha que, olhando a Terra, o orbe como ele se apresenta hoje, tem ocasionado em nós desesperança, falta de fé. Não é, gente? E acima de tudo, desespero. O que marcaria a transição planetária nesses tempos que são chegados? A loucura e o suicídio. Eu acho que eu me recordo que eu já trouxe para vocês aqui sobre o suicídio e loucura, não já? E se você vai no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo da loucura e suicídio, o último trechinho, Kardec lá nos falar. O número de suicídios impedidos pelo Espiritismo é considerável. Mas há um motivo aqui. Você aceitou se tornar espírita, porque era o melhor. Agora, olha que interessante, eu estava analisando e conversando com um amigo meu hoje. Deus é tão perfeito que se Ele tivesse me trazido nessa reencarnação, lindo, maravilhoso, dos olhos verdes, um corpo de Janequim, muito dinheiro no bolso e na conta, filho de pais ricos, será que eu estava aqui? Com toda a dificuldade que eu vim na criação de 12 filhos, trabalhando desde cedo, vendendo laranjinha, engraxando sapato, entregando jornal, é porque o começo da minha existência foi me trilhando para eu chegar onde eu estou hoje. E por que eu estou contando isso para vocês? Porque são chegados os tempos. E se você olhar o seu histórico, como você estava falando, está tudo por detrás das leis de Deus. E esse Deus encaminhando tudo. Então só me cabe gratidão, porque eu não suicidei e nem fiquei louco. E muitos de nós também estão nessa condição. Porque quem se garante? São chegados os tempos. A coisa iria afunilar. Nós estamos numa escola sendo avaliados. E precisamos passar de classe. E para passar de classe precisa muito sacrifício e esforço. E é o que está correndo hoje na humanidade. Essa transmigração de espíritos faz parte do processo. Ou como nós achamos que Deus está atuando nesse presente momento? Só assistindo? Os livres arbítrios que todos nós temos? E pensando, meu Deus. Por exemplo, será que Deus está preocupado com Bezerra de Menezes? Com Eurípides? Com Chico Xavier? Com Kardec? Será que Deus está preocupado com essas pessoas, com esses espíritos? Não.
Mas e com a gente? Se está preocupado com a gente, qual é o foco de Deus nesses Espíritos? E é isso que nos apresenta a Gênesis. E eu recomendo. E o último capítulo da Gênesis vem nos falar sobre isso. 2 gerações que se sucedem, têm ideias e vistas inteiramente opostas. Não é isso que está acontecendo hoje, gente? Não aparenta isso na Terra? Olha a intolerância, olha o ódio, olha a animosidade, olha o interesse espiritual, olha o interesse material. Vocês acham que se todo mundo tivesse interesse espiritual, essas cadeiras estavam vazias aqui agora? Ia ter que ampliar. Vamos tirar o estacionamento aqui e colocar a cadeira para caber um pouco. Mas não. Mas você vai no shopping, vai nos bares, vai nos pubs, vai nos estádios, vai nos clubes. Percebe? Então 2 gerações se sucedem, têm ideias e vistas inteiramente opostas. Pela natureza das disposições morais, mas sobretudo as disposições intuitivas e inatas. Olha que lindo isso aqui, gente. As disposições intuitivas e inatas, elas nos movem. Por que é inato? Vamos entender isso agora mesmo. Por que eu me tornei espírita? Uma intuição inata. Eu, por exemplo, comecei na católica. Fui criado, batizado, fui coroinha. Mas eu nunca assimilei tanto. Eu não gostava nem naquela hora do papo dizer, agora é hora de eu ajoelhar. Meu joelho doía, não gostava nem de ajoelhar. Era a pior parte da missa, ajoelhar. Doía meu joelho, não conseguia ajoelhar. Engraçado que eu nunca conseguia ajoelhar, meu joelho doía. Já era um sinal, hoje que eu estou entendendo isso. Depois fiquei evangélico, 9 anos, em detrimento das questões de conflito interno, e devido a conhecer uma garota que era evangélica. Nós homens costumamos ser influenciados por mulheres, de certa forma. E eu fui. Quando de repente conheci uma garota espírita, e a gente é influenciado do mesmo jeito, vai eu para o espiritismo. Mas era Jesus, Deus conduzindo. E quando eu conheci a doutrina, eu não vou falar que eu me apaixonei, porque apaixonar não é legal. A paixão dura 2, 3 anos. E como eu já estou em 12 anos de palestras e 15 no espiritismo, eu estou maravilhado, envolvido, porque os tempos são chegados por essa doutrina. E está aqui. Disposições intuitivas. O seu íntimo te conduz por vibração, por sintonia. Como é que vocês vieram parar aqui? Cada um tem a sua história. A nova geração devendo fundar a era do progresso moral. E aí que está o tempo está chegando. Porque está nos incomodando as questões morais. Todos nós nos incomoda. O progresso intelectual já está assim. E o progresso moral da Terra? Ainda muito. Eu vou parar aqui e vou provocar vocês. Vocês têm o livro dos Espíritos em casa? Todos têm? Que ótimo, já está bom demais. Qual que é a primeira questão do livro dos Espíritos? Hã? Quem mais? Quem é Deus? É isso? Tá certo? Quem é Deus? É a primeira pergunta. Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. É a primeira questão. Kardec coloca aqui 1019 questões. Pode provocar mais um pouquinho? Porque essa reflexão, gente, tem que mexer com a gente. Tem que fazer a gente sair do lugarzinho, do conforto. Quando Jesus chamou o cego de Jericó, perguntou para ele: o que queres que eu faça? O que é? Que eu veja. É o que a gente vem fazer aqui. A gente vem aqui porque quer que Jesus nos tire da cegueira que ainda temos. E é isso que dificulta a gente a dar um passo a mais. Então eu provoco. 1019 questão.
Você já assistiu um futebol? Fala, não, agora os 10 minutos final eu não vou assistir mais não. Quero nem saber como é que terminou o jogo. É assim que funciona? É assim. Assistiu a novela? Ah não, vou ver o último capítulo. Não, para que ver o último capítulo? Não vou ver não. É assim? Ou você vê uma série? Não, não vou ver o último episódio não. É assim, gente? Não é, né? Você quer ver o final. Então, qual é a última pergunta que Kardec coloca no final, na última do Livro dos Espíritos? Que aperto, né? Ele é tão curtinha, tão abençoada. O reino do bem jamais poderá acontecer na terra. Jesus, no Boa Nova, através de Humberto de Campos, nos fala: o Evangelho deve florescer primeiramente na alma, para depois frutificar no espírito dos povos. Porque nós estamos com uma preocupação tão grande da redenção, que o mundo se redima, não é? Como a gente queria que esse mundo fosse melhor. E não é assim. Não é assim. O Evangelho deve florescer primeiramente na alma de cada um, para depois frutificar no espírito dos povos. Esse é o entendimento. E aí São Luís vai responder: o bem reinará na terra quando entre os espíritos que vierem a habitá-la, os bons prevalecerem sobre os maus. Porque plano de provas e expiações, os maus prevalecem. Escala espírita, questão número 100, 101, 102. O que nos fala? Espíritos imperfeitos são espíritos em que a materialidade suprime a espiritualidade. O egoísmo, a perversidade, o orgulho, a maldade. Então nós temos hoje ainda a maldade prevalecendo. E o bem vai reinar na terra quando os espíritos fizerem prevalecer o bem sobre o mal. Percebe? E fala para nós, se não é isso que está ainda nos incomodando. A gente quer ser mais paciente, mais tolerante, mais caridoso, menos egoísta, menos invejoso. E está aqui na obra da Gênesis, como está no Livro dos Espíritos. Porque São Luís vai falar assim, ó, é pelo progresso moral e pela prática das leis de Deus que o homem atrairá para a terra os bons espíritos. Isso vai ocorrer. É pelo progresso moral. Então vai haver lei de destruição e vai haver lei de progresso. E acredite, nós que estamos aqui hoje, já estamos dentro de uma lei de progresso. Acredite. Sabe por quê? Porque na resposta 780, que eu acabei de falar, o progresso moral, ele antecede ao intelectual. É a sua consequência. E diz a questão 781 que com o progresso moral aliado ao espiritual, eu começo a melhorar as minhas escolhas, a discernir o bem e o mal. Então para nós hoje é muito mais bem vir aqui nos servos de Maria do que estar lá fora. Vamos viver lá fora, mas aqui é primordial. Vocês nunca perceberam isso, não? Não tem acontecido com a gente? Convites nos chegam, eu falei, não, hoje é dia de não sei. Não troco, não, eu tenho um compromisso. Percebe? Está tudo encadeado. O nosso livre-arbítrio está sendo desenvolvido. E quando o livre-arbítrio se desenvolve, as minhas escolhas são melhores. É o processo. Os tempos são chegados.
Só que às vezes é imperceptível. Por quê? Porque nós espíritas não lemos as obras espíritas. Para entender. Chico Xavier deixou 450 psicografias. E nós não lemos. Por isso eu sugiro. Que é Deus. Mas entenda. O reino do bem jamais poderá acontecer na Terra. Que é a última questão. E Kardec fecha a obra. Isso não é puxada de orelha, gente. É reflexão. É salutar. Porque Deus está agindo de uma maneira maravilhosa na Terra. Então você fala, Alexandre, mas por que tanto desastre, tanta guerra, tanto avião caindo, tanta destruição, tanta maldade, tanta injustiça? E o que está no livro dos Espíritos? Deus permite. Para colocar à prova a nossa fé e a nossa permanência no bem. Simples. Como que ele vai testar a nossa fé? Fé de banco de igreja, de centro? Isso é fácil. Quero ver na prova real, no cotidiano. Nos acontecimentos. E aí vem essa percepção para nós. Se você sair daqui com isso hoje, eu já me dou por satisfeito. Tem mais um minutinho, não tem? Sim. Então vamos lá. Mas como é que Deus age? Como é que Deus, na inteligência suprema, no amor infinito, na bondade abençoadora, como é que Ele age na Terra? Está fácil de ver. Vamos aprender junto? Bom, nós já entendemos que tem duas gerações. Uma geração devendo fundar a era do progresso, porque é pelo progresso moral. Opa! E nós estamos esforçando para participar dessa nova geração, gente. Por isso o incômodo. Eu quero participar. Eu quero jogar nesse time. Eu não quero perder. Distingue-se por uma inteligência e uma razão geralmente precoce. Já viu as crianças que estão nascendo agora? Uma inteligência absurda. Unidas ao sentimento inato do bem e das crenças espiritualistas. Assim. Uma amiga minha semana passada, conversando com ela, não, Xandão, hoje eu estou apertado, eu tenho que sair agora de trabalho, a minha filha me chamou para ir no centro espírita. Foi quem te chamou? Minha filha. Uma filha está chamando a mãe, sendo que era a mãe que deveria levar. Quem está chamando? Filho chamando pais para aquilo. As crenças espiritualistas. Está acontecendo. Está dando para ver assim claramente. Eu tenho dois sobrinhozinhos da minha sobrinha, dois sobrinhozinhos que é filho da minha sobrinha. Se eles orarem dentro da concepção católica. Está tranquilo, o congresso Espírita de Uberlândia começa sexta-feira, sexta, sábado, domingo, vai chover, choveu muito ano passado, vai chover hoje para limpar os miasmas, e essa semana Uberlândia está uma bênção devido ao congresso que vai acontecer no centro do congresso, sexta, sábado, domingo. Vão sentir assim a vibração de Uberlândia totalmente diferente. Vocês imaginam o mundo espiritual baixando aqui. Assistam pela web Rádio Fraternidade, pelo YouTube, coloca lá, CEL, Congresso Espírita de Uberlândia. Começa sexta-feira, sexta, sábado, domingo. Já fiz a propaganda, vamos lá. Bom, então a nova geração chegando, distingue-se dos espíritos atrasados. Qual é o primeiro patamar desses espíritos atrasados? Revolta contra Deus. Então tem uns que estão chegando bastante espiritualizados, e aqueles atrasados, vocês não percebem não, gente? Já viu no carnaval colocar lá o cinto de Jesus com o tridente do capeta? Exposição de Jesus, os ataques das igrejas, os ataques ao espiritismo, está tudo, os falsos cristos, os falsos profetas, está tudo em evidência. Revolta contra Deus. Nunca se falou tanto contra Deus, e tudo nas obras espíritas.
pela recusa de reconhecer algum poder superior à humanidade. Propensão instintiva às paixões degradantes. Você falou a coisa? Paixões degradantes. Percebe as duas gerações? Aos sentimentos antifraternos. Olha nas guerras. A criminalidade, a corrupção, a política, do egoísmo, orgulho, inveja, ciúme, enfim, agarramento por tudo que é material. A sensualidade, a cupidez, que é a cobiça, e a avareza. As duas gerações. Como é que Deus está agindo nessas duas gerações? Está aqui, ó. Últimas páginas da Gênesis. Eu vou puxar aqui mais 2 minutinhos. As grandes partidas coletivas não têm somente por objetivo ativar as saídas. Gente, olha o tanto de morte coletiva. Aquele tsunami lá da Tailândia matou mais de 200 mil pessoas. Aviões caindo. E até mesmo o fratricídio causado pelas guerras. Mortes coletivas. Covid. Então não tem somente por objetivo ativar a saída. O que é isso? Desencarnação. Aí eu te falo, como é que Deus está agindo na humanidade? Através da desencarnação e da reencarnação. E vai explicar para nós. Mas transformar mais rapidamente o espírito da massa, desembaraçando-as das más influências e dando mais ascendência a ideias novas. Olha o tanto de influência que a gente está sendo bombardeado hoje. Vocês discordam? É influência de tudo lado. Você não sabe mais quem você acredita. Agora com a inteligência artificial está piorando. Você não sabe se é verdade, se é realidade, se não é. E aí ele vai falar, é porque muitos, apesar das suas imperfeições, estão maduros para essa transformação. Mas se está maduro, por que ele não transforma? Por que ele não transforma? A influência. O meio, gente. O meio. Tem muita comparatividade, competitividade. O meio nos influencia muito. O meio te influencia o time que você torce, o político que você vota, a roupa que você usa, onde você vai, como você fala. O meio está influenciando tudo. É os dois lados. Mas a questão é que a maioria está sendo influenciada por mal. Essa é a questão do dia. Porque o mal prevalece. Então São Luís está certo. É pela transformação moral e pela prática das leis de Deus que o homem atrairá para a terra os bons espíritos. Quem vai atrair para a terra os bons espíritos? Vocês acham que quando vocês vêm aqui, vocês atraem quem? Bons espíritos. E que traz aqueles que estão paralisados, amordaçados, revoltados, para ir ter uma nova visão. É o processo. Então, é porque muitos, apesar de suas imperfeições, estão maduros para essa transformação, que muitos partem, morrem, desencarnam, a fim de irem retemperar numa fonte mais pura. Precisa desencarnar para sair da influência e pensar diferente. É assim que Deus é. Uai, num processo muito simples de pensar. Você não sai do seu mundo lá e você não vem aqui para mudar suas percepções? O que Deus faz? Você sai desse corpo e vai para o mundo espiritual, retemperar suas ideias. Não, o que você está pensando, você não está contribuindo. E quando chega lá, aqui ó, ao passo que se tivessem permanecido no mesmo meio e sob as mesmas influências, teriam persistido em suas opiniões. Não muda. Não muda. E na sua maneira de ver as coisas. Uma permanência no mundo dos espíritos basta para lhes abrir os olhos. E às vezes a gente faz aqui, ó, na casa espírita, sem precisar desencarnar.
Porque ali vem o que não podiam ver sobre a terra. E olha só os exemplos: o incrédulo, o fanático e o absolutista. Quem é o absolutista? Você deve conhecer alguém assim, ó. Eu penso assim, meu jeito deu certo, eu sou assim, não vou mudar. Você conhece alguém assim, gente? Esse é o absolutista. Você desencarna. Chega lá, você não está pensando. Eu pensava isso, fica até com vergonha. Por exemplo, você está aqui mora ódio, rancor, ressentimento. Absolutista nos seus sentimentos. Chega lá, eu com ódio, o ressentimento cai disso aqui. E quando puxa a sua ficha, você olha o que você fez com aquele hoje que está fazendo com você, você assim, não. É isso, gente. É assim que Deus age. E não é bom saber disso? Porque você pode transformar aqui, com a oportunidade que nós estamos tendo aqui, sem desencarnar. Mas se precisar, eu vou dizer para vocês, todos que estão aqui vão morrer. Todos. Mas tem um detalhe interessante. Todos que estão aqui já desencarnaram e reencarnaram. Não mais preso às influências, com ideias novas. E é por isso que nós nos tornamos espíritas. Incluindo. Então, retornarão com ideias inatas de fé, era incrédulo, já vem com fé. Aí foi lá, já reencarna com fé. Tolerância, era intolerante, fanático. Já vem com tolerância. E era absolutista, preso nas seus ideais, nas suas ideologias. Já vem com liberdade. Libertou o espírito. Em seu retorno encontrarão as coisas mudadas e suportarão o ascendente do novo meio, onde terão nascido. Gente, saber disso é uma bênção. Entender o processo é maravilhoso. E esse é o teor do Consolador prometido. Ensinar aquilo que nós já tínhamos aprendido. Fazer-nos lembrar de tudo. E nos dar mais esclarecimento, mais conhecimento de coisas que nós desconhecíamos. Está tudo nas obras. Você tem na internet, você tem no PDF, você tem na livraria, o Chico Xavier lá no centro. Você tem várias livrarias de várias casas espíritas que emprestam livros. São chegados os tempos. Eu gostaria de ficar falando aqui mais meia hora com vocês, mas foi suficiente para a gente despertar esse início de ano, para que a gente possa valorizar a nossa existência. É isso que o doutrina espírita nos ofereceu. E aquele ali, Jesus, ele está na governança de tudo. Nós temos que ter apenas gratidão a Ele, por ter sido firme conosco, dedicado conosco, misericordioso conosco e nos trilhado para esses caminhos de luz, porque Ele sabe o que nós precisamos, o que é essencial para a nossa vida. Muito obrigado a todos vocês.